Muito bem, meu nome é Alberto Tasso, sou professor da Faculdade de Teologia aqui do UNASP, nas áreas de teologia sistemática e também de teologia histórica. E o meu tema é um pouco mais teórico do que prático, tem que ver com o desenvolvimento histórico de como os historiadores adventistas interpretaram a filosofia de história. Bom, esse debate é relevante dentro do nosso tema do simpósio da integração de fé e ensino, porque o ensino da história, da disciplina de história, é abrangente dentro de nossa rede educacional, desde a educação mais básica até o ensino superior. Isso se deve, lógico, à importância da Bíblia, que é um livro de história, bem como também a identidade profética adventista, que é fundamentada numa interpretação historicista das profecias bíblicas. E neste campo de estudos, portanto, da história, a filosofia da história, que deve ser ou pode ser definida como a parte da história que examina a natureza, a importância e o significado do processo histórico, sendo o alicerce sobre o qual o pesquisador constrói e orienta suas conclusões, especialmente a interpretação das suas fontes históricas. Discutir o desenvolvimento desse tema da filosofia da história dentro do Adventismo é útil para os historiadores da nossa denominação, mas poucos se dedicaram a isso. Talvez Gary Land seja uma exceção, que tenha desenvolvido um pouco mais o pensamento nesse tema, e Ellen White também tratou desse assunto de maneira até bem extensiva, mas poucos foram aqueles que sistematizaram a abordagem de Ellen White em relação à filosofia da história. Assim, esse trabalho, a partir de uma análise bibliográfica qualitativa, ele busca descrever o desenvolvimento histórico da abordagem adventista em relação à interpretação filosófica dos processos históricos. Também analisa as declarações de Ellen White sobre esse tema e suas implicações para o historiador adventista e a maneira de integrar a fé bíblica em um Deus soberano que intervém com as abordagens seculares, então, da disciplina da história. Como metodologia, tem um trabalho de caráter exploratório, qualitativo, e busca sistematizar, então, o desenvolvimento da compreensão adventista da filosofia de história e as implicações também disso para a integração de fé e ensino. O texto é dividido em basicamente três partes. A primeira procura definir o que é filosofia de história. A segunda parte, qual foi o desenvolvimento adventista na compreensão da sua própria filosofia de história. E a terceira, qual é a definição que Ellen White, talvez o mais importante dentro da filosofia educacional adventista, tem para falar sobre filosofia de história. E, por último, as implicações para a integração de fé e ensino. Dentre os resultados observados, dentro da primeira sessão também, nós vemos de que a filosofia da história se divide em duas grandes categorias. Primeiro, a categoria especulativa da história, que busca definir padrões do passado e conectá-las a expectativas futuras. Portanto, olha mais para o macro e requer explicações para prever os propósitos da história. O cristianismo historicamente adotou uma filosofia especulativa de história. Um outro exemplo, para deixar mais claro, o marxismo também. Marx explicava o desenvolvimento histórico através da constante luta de classes. Portanto, a filosofia especulativa, ela tem uma explicação macro para os processos históricos. Para Marx, a luta de classes; para o cristianismo, a intervenção de Deus. Já uma segunda grande categoria sobre filosofia de história é a filosofia analítica. Geralmente, o cristianismo tem adotado a sua própria versão de uma filosofia especulativa de história. E o termo especulativo aqui não deve ser tido como negativo. Geralmente adotando uma visão linear dentro do cristianismo de história, reconhecendo a soberania e a intervenção de Deus. Agostinho, por exemplo, via a história como Deus organizando todas as coisas por seu governo supremo. Mas a filosofia especulativa de história, que dominou o cenário até o final do século XIX, foi substituída basicamente pela filosofia analítica ou crítica. A questão crucial passa a ser, então, no século XX, com base em quais fundamentos os historiadores podem demonstrar que sabem o que afirmam. É uma discussão secular por natureza. Gary Land propõe duas principais correntes da filosofia analítica da história. A primeira, representada pelo famoso historiador A.H. Carr, Morton White e Lee Benson, que afirmam que a história é potencialmente uma ciência e que historiadores diferentes chegariam a conclusões semelhantes. A segunda corrente é o idealismo, proposto especialmente por Wilhelm Dilthey, e esse enfatiza um pouco mais o papel do historiador como criador de conhecimento. Dentro do adventismo,
há três sucessivas ênfases distintas em relação à filosofia de história. A primeira é uma ênfase na intervenção divina, logo em seguida uma reação de uma intervenção secular, e então uma tentativa de conciliar o rigor acadêmico com a noção da intervenção de Deus na história. Um diálogo contínuo sobre esse assunto começou nos anos 60, especialmente em 62, através do Conselho de Professores de História e da Educação Básica Adventista, no conhecido Pacific Union College. Mais tarde, duas publicações foram relevantes: a publicação de George Schenkel, em 67, e 3 anos depois, a publicação de Schwantz. Ambos enfatizaram o papel da providência divina, rejeitando o acaso, o determinismo e uma análise meramente secular. Eles rejeitam uma abordagem secular e se restringem especialmente a uma filosofia cristã especulativa da história, reconhecendo então uma intervenção sobrenatural, especialmente para explicar o processo macro da história. Essas publicações geraram uma forte reação de vários historiadores adventistas que advogavam por uma abordagem secular da história. Ou seja, a resposta, por exemplo, de Ron Numbers a Schenkel, ao livro de Schenkel, argumenta de que a abordagem da história deve ser secular. A fé não é acessível a todos os pesquisadores. Portanto, o ensino da história, inclusive Numbers chega a dizer que o ensino da história dentro da denominação adventista deve ser tão secular quanto o ensino de qualquer outra disciplina, como matemática, francês ou termodinâmica dentro da física. Numbers não estava sozinho, Gary Ross, Walter Utt e outros historiadores adventistas defendiam de que a história deve ser analisada do ponto de vista secular, de que não há uma preocupação em integrar fé e ensino, porque o ensino deve ser secular da história. Mas a partir dos anos 80, houve uma tentativa de conciliar uma filosofia cristã da história com o rigor e a relevância acadêmica. Gary Land foi um defensor dessa abordagem equilibrada entre os dois lados. Gary Land dizia de que o historiador deve buscar compreender o significado dos eventos dentro de uma moldura cristã. Ou seja, você é fiel às suas fontes, mas não ignora uma moldura mais ampla cristã. George Knight, também um dos grandes nomes dentro da filosofia adventista de educação, ele defende que a Bíblia não deve ser o conteúdo, o livro didático de todas as disciplinas, mas o cenário que abraça todo o conhecimento humano, inclusive a história. Nicholas Miller defende a ideia de que a melhor abordagem seria uma abordagem confessional crítica. Ou seja, você deve ter o rigor acadêmico, e a palavra crítica aqui não é negativa, mas o rigor acadêmico, mas também levar em conta a filosofia confessional da rede educacional adventista. Ou seja, não ignorar as explicações macro que a fé proporcionaria. Ellen White também tratou extensivamente do tema da filosofia da história adventista e ela rejeitou qualquer abordagem meramente secular. Ela adota uma visão linear do processo histórico que culmina com a redenção da humanidade. Ela também reconhece e incentiva a enxergar a atuação de Deus na história, especialmente pela revelação profética, mas a sua grande contribuição para o tema da filosofia da história é a moldura do grande conflito. As duas forças antagônicas do bem e do mal devem explicar no sentido mais amplo os processos históricos. E o estudante deve compreender a natureza desses dois princípios, ela diz, que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia. Portanto, para Ellen White, o propósito do ensino da história, das disciplinas de história, além de informar sobre os grandes eventos da humanidade, também deveria ser espiritual, ou seja, deveria revelar a atuação de Deus ao longo dos processos e eventos para redimir e salvar. Logo, se Ellen White também é uma voz de autoridade no Adventismo, a sua filosofia de história deve impactar a metodologia e as conclusões dos historiadores da denominação. Portanto, esse trabalho buscou descrever o desenvolvimento da compreensão adventista de filosofia de história. Se observou que esse ainda é um tema de discussão incipiente, que floresceu especialmente nos anos 70, com poucas contribuições em anos recentes. E foi constatada também, ou constatado certo conflito entre os historiadores que defendem uma abordagem secular, equiparando o ensino da história com outras disciplinas científicas, e aqueles que veem uma intervenção divina como essencial para explicar os processos históricos. Dentro dessa discussão, a posição de Ellen White traz nuances significativas para uma filosofia de história não meramente analítica,
mas que admita a moldura e especialmente o tema do grande conflito. A partir da premissa de que a educação adventista tem bases religiosas, esse material apresentado aqui pode pavimentar o caminho para a construção de uma integração de fé e ensino dentro do campo da história e também das suas áreas correlatas. Muito obrigado e espero que tenha sido proveitoso para você.